estão as 15 faltas mais impactantes na história do futebol. No número 15, temos um momento protagonizado por um jogador geralmente conhecido por seu fair play. Foi na partida final da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA em 2018, quando o Bayern de Munique enfrentou o Ajax de Amsterdã. Ambas as equipes estavam lutando com afinco, cada uma marcando um gol. No entanto, no minuto 75, o caos irrompeu no banco do Ajax. Miller tentou alcançar um passe longo com um chute alto, mas não percebeu o jogador do Ajax que estava prestes a cabecear a bola. O jogador do Bayern atingiu diretamente Tagliafico na testa com as travas da chuteira. Miller, por outro lado, recebeu um cartão vermelho, embora a falta tenha sido violenta, mas não intencional. No número 14, durante a Copa do Mundo de 1990 na Itália, Camarões surpreendeu a todos ao derrotar os campeões defensores, Argentina, por 1-0 na partida de abertura. Mas houve um momento memorável nesse jogo. Pouco antes do apito final, houve um último contra-ataque liderado por Cláudio Canidia. Um defensor de Camarões, Mila, cometeu uma entrada brutal. Ele foi imediatamente expulso, e essa falta é considerada uma das piores na história das Copas do Mundo. No número 13, a próxima falta foi cometida por um jogador conhecido principalmente por sua defesa agressiva e comportamento antidesportivo. Nas quartas de final da Copa do Rei da Espanha, o Barcelona, com a superestrela Messi, enfrentou seus arquirrivais, o Real Madrid. Messi avançava em direção ao gol como de costume e só poderia ser parado por uma falta. Enquanto Messi estava no chão, Pepe pisou em sua mão. Messi gritou de dor, e o Barcelona ficou furioso, com razão. O árbitro não viu o incidente, e naquela época não havia árbitro assistente de vídeo. Portanto, Pepe não recebeu nenhuma falta. Messi, por outro lado, continuou jogando e marcou o gol da vitória contra o Real. Depois do jogo, Pepe se desculpou, alegando que não foi intencional, mas, desculpa, Pepe, não pareceu nada acidental. No número 12, a próxima entrada nem resultou em um cartão amarelo ou vermelho, embora tenha quase tirado a vida do outro jogador. Em 1988, o Rangers estava jogando contra o Steaua Bucareste. A equipe escocesa era conhecida por seu estilo de jogo duro, mas Graeme Souness foi longe demais. Esta foi uma entrada imprudente, perigosa e violenta, que aconteceu há 40 anos, quando as travas das chuteiras eram feitas de ferro, não de plástico. O jogador que sofreu a falta teve que passar por uma cirurgia, e no hospital ele descobriu o quão séria era a situação. Um de seus gânglios linfáticos estava rompido, o que poderia ter colocado em risco sua vida. No número 11, continuamos na Inglaterra, onde a Premier League é conhecida por seu estilo de jogo físico. John Terry era um dos defensores mais resistentes. No entanto, esta entrada o deixou inconsciente. Foi a fase final de um jogo da Copa da Liga entre o Chelsea e o Arsenal, com o placar empatado em 1-1. O Chelsea conquistou um escanteio. Terry engoliu a língua e parou de respirar por um curto período, tendo que receber tratamento no campo. Felizmente, ele se recuperou, mas não tinha memória do incidente. Pelo menos, Drogba marcou o gol da vitória, tornando o Chelsea o vencedor da partida. No número 10, a entrada na próxima partida também ocorreu durante um encontro importante e quase causou uma briga entre as duas equipes. Estamos de volta à Espanha na partida da Supercopa da Espanha de 2011 entre o Real Madrid e o Barcelona. Lembre-se de Pepe. O Barcelona estava vencendo por 3-2, e era o final dos acréscimos quando Marcelo não teve chance de recuperar a bola e derrubou Fabregas brutalmente por trás. Pura frustração. Ele recebeu um cartão vermelho direto, e uma confusão se seguiu. Mourinho beliscou a orelha do treinador do Barcelona, Piqué, e Ozil se empurrou com outro jogador. Havia muita confusão. Pito, David Villa, Marcelo e Ozil todos receberam cartões vermelhos e tiveram que assistir aos segundos finais do lado de fora do campo. No número 9, Axel Witsel era um jogador importante para o Borussia Dortmund nos últimos anos, mas quando estava se destacando em 2009, ele estava envolvido em uma das piores faltas, e algumas pessoas até pediram sua proibição do futebol profissional. Na época, o jovem Witsel jogava pelo Standard Liège e fazia parte da geração de ouro da Bélgica. Principais clubes de todo o mundo tinham seus olhos nele. Mas então, durante uma partida contra o Anderlecht, isso aconteceu. Ele quebrou a perna do oponente e recebeu um cartão vermelho, sendo suspenso por 8 partidas.
Ele continuou a afirmar que foi tudo não intencional, mas com o próximo incidente, o autor da falta não escapará tão facilmente. No número 8, estamos na final da Copa do Mundo da FIFA de 2010 na África do Sul. A Holanda, com Arjen Robben, enfrentou o tic-tac espanhol de Iniesta e Xavi. Estávamos no 28º minuto, e o placar estava em 0-0 quando Nigel de Jong se transformou em um lutador de Kung Fu contra Xabi Alonso. É compreensível que os jogadores espanhóis tenham ficado furiosos com o árbitro, porque o inglês Howard Webb mostrou apenas um cartão amarelo. Felizmente, Alonso pôde continuar jogando, e, como Robben não conseguiu marcar, a Espanha acabou vencendo a Copa do Mundo. No entanto, essa falta na Bundesliga não teve um final feliz. No número 7, o jogador ferido chegou a processar o outro jogador e o treinador da equipe adversária. Em 1981, o Liverpool enfrentou o Werder Bremen. Cortaram a coxa de Lienen, e eu não posso mostrar as fotos da perna, pois o YouTube bloquearia o vídeo. O jogador se recuperou da lesão após 4 semanas, mas processou-se Eggman e Otto Rehhagel, o treinador do Werder Bremen na época. De acordo com a acusação de Lienen, o jogador havia incentivado seus companheiros de equipe a cometer a falta. O processo não teve sucesso, mas o incidente não passou despercebido. No número 6, Martin Taylor também recebeu ameaças de morte após sua falta em Eduardo. Estamos de volta à Premier League, onde o Birmingham City enfrentou o Arsenal. A entrada incrivelmente brutal de Martin Taylor contra Eduardo do Arsenal resultou em uma tíbia e fíbula quebradas. O incidente foi tão chocante que nem mesmo as repetições de TV foram mostradas. Taylor foi suspenso por 3 jogos, e Eduardo retornou ao campo após um longo período de lesão. No entanto, nunca mais foi o mesmo. No número 5, 2 temporadas depois, houve outra entrada na Premier League. O Stoke City de Ryan Shawcross enfrentou o Arsenal. Shawcross avançou e fez o primeiro contato, quebrando a perna de Aaron Ramsey. Shawcross recebeu um cartão vermelho e foi suspenso por 3 jogos. O técnico do Arsenal, Arsene Wenger, e o restante da equipe ficaram furiosos. Felizmente, ele se recuperou da terrível lesão e continuou jogando. Número 4. Nos anos 1980, o Athletic Bilbao e o Barcelona tinham a maior rivalidade na Espanha. O Bilbao se tornou campeão em 1983, e o Barcelona venceu a Copa. Na 4ª rodada da nova temporada, as duas equipes se enfrentaram. O placar já estava 2-0 a favor do Barça quando Maradona recebeu a bola no meio-campo. Goicoechea investiu violentamente por trás e quebrou os tornozelos do jovem Maradona. Maradona teve que ficar fora do jogo por vários meses, e Goicoechea recebeu uma suspensão de 18 jogos. Chegamos ao top 3, e voltamos à Premier League. Número 3, em 2006, o Manchester City jogou contra o Portsmouth após um escanteio. O jogador do Portsmouth, Mendes, correu para afastar a bola. Tátiro atingiu no rosto com um cotovelo, sem motivo. Mendes perdeu a consciência e teve que ser tratado no campo e depois levado ao hospital. O mais surpreendente é que Tati recebeu apenas um cartão amarelo. O que alguém tem que fazer para receber um cartão vermelho na Inglaterra? Mais tarde, ele foi suspenso pela Associação de Futebol por 8 jogos e multado por seu próprio clube. A punição foi de 6 semanas de salário. Ei, não é justo bater nos outros quando se está com raiva, mas é perfeitamente aceitável bater no botão de inscrição com força. Agora, chegamos a um momento icônico do futebol. No número 2, temos França contra a Alemanha em 1982, nas semifinais da Copa do Mundo. As duas equipes protagonizaram um encontro implacável. De repente, surgiu uma boa oportunidade para a França. O goleiro Schumacher se lançou sobre Battiston e o derrubou com um golpe poderoso. O jogador perdeu vários dentes e sofreu uma lesão na coluna. Foi uma das faltas mais graves de todos os tempos. No entanto, Schumacher não recebeu nenhum cartão, nem mesmo um amarelo. A Alemanha venceu a semifinal, mas depois perdeu para a Itália na final. Por fim, a falta mais brutal de todas ocorreu na Inglaterra. No número 1, em setembro de 1997, o Manchester United jogava contra o Leeds. Roy Keane e Alvin Jallan, que é o pai de Erling Haaland, se envolveram em vários lances duros durante o jogo. 5 minutos antes do apito final, Keane queria derrubar Haaland, mas acabou se machucando. Haaland se inclinou sobre ele e gritou para que parasse de fingir uma lesão, mas Keane não estava fingindo.
Ele havia rasgado o ligamento cruzado anterior e teria que ficar de fora por muito tempo. 3 anos e meio depois, os dois se enfrentaram novamente, com Alan jogando pelo Manchester City, o eterno rival do Manchester United. Kane só queria uma coisa, em vingança contra Alan. Ele recebeu um cartão vermelho e uma suspensão de 3 partidas, além de uma multa de 5.000 libras. 1 ano e meio depois, em sua autobiografia, Kane admitiu que queria machucar Alan com aquela falta.